Tesouro IPCA+, rendendo 8% ao ano. Será que esse é um bom investimento para você? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. O que será que leva um investimento chegar a uma taxa tão alta como essa? O que está por trás dessa rentabilidade que você precisa saber? E também eu quero te mostrar, o que muitas vezes passa despercebido. O que a gente precisa levar em consideração antes de investir em um ativo como esse. Para quem não sabe, quando a gente fala de Tesouro IPCA+, 8% ao ano, como é o caso, ou 7% ao ano, significa que essa rentabilidade que eu estou falando é acima da inflação. O IPCA é a inflação, índice de preços ao consumidor amplo, mais essa rentabilidade, ou seja, essa rentabilidade já é livre da inflação. Por isso que esse é um ótimo investimento para quem está pensando em longo prazo, em fazer o seu dinheiro render acima da inflação, porque você vai ter uma rentabilidade já descontada da inflação. Então, se atualmente a gente está vendo um título como esse, rendendo IPCA mais 8%, que é uma rentabilidade alta, significa que o governo vai ter que te devolver o seu dinheiro que você investiu, mais esses 8% acima da inflação. Então, é um ótimo investimento para quem quer ter uma rentabilidade já garantida da inflação, só que existem riscos por trás, porque você tem que pensar o seguinte: se o governo está me oferecendo uma rentabilidade tão alta como essa, livre da inflação, será que tem algum risco por trás que eu estou correndo? O que eu tenho que levar em consideração? Todos esses títulos que estão dentro do Tesouro Direto, incluindo o IPCA+, é uma forma da gente emprestar o nosso dinheiro pro governo. E no caso, como é o governo, a gente sabe que existe dívida por trás, existe o risco fiscal, porque o governo ele tem que controlar também a sua dívida, não é mesmo? Só que a gente sabe dos riscos que o nosso governo tem e por isso nós, investidores, exigimos taxas maiores. Vou te dar um exemplo mais prático para você entender. Vamos supor que você conhece um amigo todo endividado que custa pagar para as pessoas que ele deve e aí ele chega em você pedindo dinheiro emprestado. Se caso você emprestasse esse dinheiro, você emprestaria sem exigir um retorno maior, uma taxa a mais? Claro que não. E por isso, um dos riscos de emprestar o seu dinheiro pro Tesouro, seja Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro pré-fixado, o risco é de calote do governo. Porém, esse risco é mitigado justamente porque estamos falando da entidade mais segura do país. Então, o governo pode imprimir mais dinheiro. Se o governo estiver quebrando, significa que todas as outras empresas estão quebrando também. Então, antes do governo quebrar, as empresas quebram primeiro. Por isso, no último dos casos, na pior situação possível, o governo é o último a quebrar. Porém, é justamente por conta desse risco que a taxa sobe. A gente sabe, galera, que uma taxa como essa é raro de se ver. A última vez que aconteceu isso foi no governo da Dilma, e olha que na época estava tendo impeachment. E hoje a gente vê um risco fiscal muito grande, porque a nossa dívida chega a mais de 80% do PIB, chegou a esse patamar em abril. Isso equivale a mais de 10 trilhões de reais. Então, significa que estamos diante de um risco fiscal muito grande. O segundo motivo é o fato da inflação resistente. O mercado acredita que a inflação vai continuar alta por um tempo, por mais um tempo. E isso leva também as pessoas a exigirem juros maiores, não é mesmo? Se a nossa inflação sobe, o investidor vai querer ter uma rentabilidade maior, vai querer receber juros maiores em troca. E o terceiro motivo são os juros altos. Se os juros continuam altos, galera, os investimentos de longo prazo precisam oferecer uma rentabilidade mais atrativa. E é o que está acontecendo. E além disso, existe o fato da marcação a mercado. Agora vamos para uma outra parte desse vídeo. Vamos falar sobre o que de fato vai importar na hora de você investir. Quando você vai decidir investir nesse tipo de tesouro, o que você tem que levar em consideração? É justamente o fato da marcação a mercado. Porque esse título é considerado híbrido. Existe uma taxa fixa, que é essa de 8% ao ano, como está no momento atual. Isso significa que se você investir hoje o seu dinheiro e deixar até 2032, você vai ter exatamente essa rentabilidade de 8% ao ano acima da inflação do período de 2032, do período que você for resgatar o seu dinheiro. Atualmente, a nossa inflação está de 4%. E por que é um título híbrido? Justamente porque essa inflação ela vai mudando. Então, essa taxa da inflação ela não é fixa como essa taxa de 8%. Por isso que a gente chama de híbrido. Soma uma taxa fixa mais uma taxa que é pós-fixada, vai variando de acordo com o período. Se hoje, então, você decidir investir nesse título, lá em 2032 você tem a garantia
de receber esses 8% acima da inflação. Isso é uma maravilha, porque 8% é muito, é uma rentabilidade real muito boa, que poucas vezes a gente viu isso na história, como eu falei. Só que o risco da marcação a mercado é justamente esse. É justamente chegar lá em 2032 e ter algum outro investimento rendendo mais do que 8%. Aí o que acontece com o seu título? Desvaloriza. Mas então agora eu vou falar um exemplo mais real, né? Vamos dizer que você comprou um Tesouro IPCA+, antes dessa rentabilidade. No início do ano de 2026, quando estava rendendo ali 6% ao ano, 7%, ou seja, IPCA, a nossa inflação, mais 6, 7%. Isso significa que seu título está desvalorizado, está com deságio, porque existe título no mercado com uma taxa de 8%, mais do que de 6%, de 7%, como estava no início do ano. Isso é a marcação a mercado. Então, o que eu posso te dizer? Se você não tem nenhuma previsão de usar esse dinheiro, se você tem certeza de que não vai resgatar antes do vencimento, justamente para não correr o risco da marcação a mercado, você pode investir nesse título, IPCA+, desde que você tenha um objetivo também específico para isso, desde que isso esteja de acordo com o seu perfil, porque é um investimento para quem tem um perfil mais arrojado, sim. Se você quer ter um investimento de longo prazo, rendendo acima da inflação, não vai resgatar esse dinheiro antes, esse pode ser um bom investimento para você no momento, até porque a rentabilidade dele é uma rentabilidade real, acima da inflação. E outro detalhe, da mesma forma que você pode ter prejuízo com esse título, você também pode ter lucro com ele também por meio da marcação a mercado. Exemplo, você tem esse título de 8% ao ano, o seu título vai valer mais do que alguém que possui um título de 6%, de 5%. Isso significa que se você precisar vender ou então quiser vender só para especular, ganhar esse lucro, você vende em momento de queda de juros, porque o seu título vai estar valendo mais do que o título de outras pessoas. Mas agora, o momento certo de você vender, caso você precise ou queira, não é quando os juros estão subindo, porque se os juros do mercado estão maiores do que os juros do seu investimento, o povo vai querer comprar do mercado, não concorda? Ninguém vai querer comprar o seu título que tem uma rentabilidade menor do que a rentabilidade do mercado. Se alguém quiser comprar, vai ter que pagar mais barato. Por isso a gente fala de deságio. Isso significa que se você for vender antes da data de vencimento, você tem esse risco de poder vender no prejuízo ou lucrar. Agora, para a gente finalizar, um ponto muito importante que muitos deixam passar batido. O governo ele sempre emite novos títulos todo mês, novos títulos diferentes com rentabilidades diferentes. Então, não significa que necessariamente mês que vem vai ter esse mesmo título IPCA mais 8. Esse é apenas um risco que você tem que levar em consideração, porque é importante ficar claro que não é porque hoje está 8% que mês que vem vai estar. Então, se você hoje tem um valor significativo para investir, investe, desde que esse seja o seu objetivo de fato, né? Desde que você saiba o que você está fazendo. Galera, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, eu espero que você tenha gostado. Caso você queira tirar sua dúvida específica de forma mais próxima, me manda lá no meu direct do Instagram, @IsadoraCecília, que eu vou te ajudar com muito prazer. Galera, eu vou ficando por aqui então, meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica, que tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo, tchau!